Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu e Franciele nós vamos falar sobre saúde mental. Eu vou colocar aqui, vou fixar o nosso tema. Saúde mental. Saúde mental. Pronto, já fixei. A Fran já entrou e eu vou convidá-la. Convidar. Oi, Oi, Fran. tudo Você bem? tá me vendo? Oi? Tô sim. Eu não tava ainda. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, que eu tô muito. Eu não gosto de ficar assim muito perto. Deixa eu ir um pouquinho mais para trás. Eu tive que me adaptar aqui. A gente tem que estar ajeitando aqui, né? É, Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu e a Fran, hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E só quero lembrar as pessoas aqui, hoje está chovendo, acho que no Brasil todo está tendo essas tempestades. tá. Se a nossa conexão cair, a gente tenta marcar para um outro dia. Mesmo porque hoje a gente sempre fala, né? O mundo pede saúde mental. Então, Sim. fiquem com a gente até o final, que teremos coisas boas, né, Fran? Oh, com certeza. Novidades. Isso. Então, para quem está assistindo, sejam todos muito bem-vindos, interajam bastante, perguntem bastante o que vocês quiserem saber. E para quem for assistir a reprise, coloca lá no nosso direct que você entrou, faça as perguntas por lá que eu e a Fran responderemos para vocês. Eu vou começar me apresentando, eu sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica, eu sou escritora, eu sou empreendedora digital e dou mentorias também para psicólogos que querem construir o seu produto do zero. E sou daqui de Jundiaí. Vamos lá, Fran. Eu chamo Franciele e trabalho no interior de São Paulo como psicóloga clínica. Atuo especificamente nas demandas de ansiedade, autoestima também, entre outras demandas, né, como depressão, outros tipos de demandas também. Tá certo. Então, como dizem, né, que janeiro é o janeiro branco, denominado assim, é o mês da prevenção, da promoção da saúde mental. E o gostoso de tudo isso, gente, meu cachorro vai latir, não se assustem, não tem como. E o bom de tudo isso é saber que a gente consegue, né, enviar para as pessoas, passar a mensagem para as pessoas, né, do que é realmente a saúde mental. E eu sempre falo, né, janeiro branco não, né? Janeiro todos os dias. Para mim, eu acho que saúde mental tem que ser do primeiro ao 365 dias do ano, né? Não Sim, pode ser só na promoção da saúde o janeiro mental. nem só em Janeiro branco, setembro, né? aliás. Só em setembro Igual também. setembro, igual outubro, igual dezembro. Agora tem todos os meses, né? Novembro, Isso. além do novembro azul, tem o novembro roxo também, né? Tá? Pode falar, Fran. Você quer falar alguma coisa? Eu começo. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui para gente não dispersar, porque hoje nós não temos script, não. Sabe? Nós vamos falar sobre saúde mental. E como Isso. eu tenho um grupo eu faço parte, né, do Janeiro Branco lá com o Leonardo Abrão, que é o, o pioneiro, né, nessa questão do Janeiro Branco. Ele é que ele é o idealizador, na verdade, dessa campanha, né? E Olha. essa última campanha que ele mandou para a gente foi, né, que o mundo pede saúde mental. Inclusive, por incrível que pareça, eu vi no Instagram, em Angola, na África, o pessoal já está utilizando, já está usando a camiseta, né, Hum, desse ano aqui com Janeiro Branco.
e já também entrando na campanha do Janeiro Branco, né, Oh, fazendo por lá. E uhum, hoje, gente, com a questão da pandemia, se faz muito necessário, não só com a pandemia, né, mas eu acho que falar em saúde mental é falar de tudo, né? uhum. Ver a pessoa holisticamente inteira, né? Corpo, alma, físico, emocional, mental. É tudo isso. E, na verdade, o que que acontece, né? As pessoas têm muita dificuldade para falar de saúde mental. As pessoas têm vergonha, né? Elas têm medo de falar de saúde mental. Muitas pessoas têm vergonha, têm medo de falar dos seus sentimentos, das suas dores, das suas emoções. E não que a gente não tenha também, né? Porque ninguém é perfeito, nós somos perfeitos. Leslie, seja bem-vinda. Então, só que apesar do termo, né, saúde mental ser corriqueiro para nós que somos psicólogos, para muitas pessoas essa palavra não é, ainda é um mito, ainda é um estigma, sabe? Então é complicado, as pessoas se escondem por trás de tudo isso daí. É, que tem muitas pessoas que têm medo ainda, né? Acha que o psicólogo vai sair contando as coisas. Ai, tal fulano, né? Contando, sabe? Ai, aquela pessoa ali, né? Não é assim. Tem todo o sigilo, né? Tem as questões do código de ética que a gente segue, tudo certinho. Então, tem muitos tabus, né? Vai quebrando devagarzinho, né, Neide? Tem muitos tabus mesmo, né? E é por isso que hoje nós estamos aqui aproveitando, né, a ideia do Janeiro Branco Uhum, e lembrar as pessoas que saúde mental, o que que acontece? As pessoas elas não conseguem, ou nós não conseguimos, vamos falar nós que a gente está inserido também na questão do ser humano, se a gente não tiver saúde mental, sem saúde mental não há paz, não há vida, né? E a uhum, gente não consegue levar a vida para frente, é, né? Porque a saúde, a nossa saúde mental, ela interfere ou compromete várias, né, várias áreas da nossa vida, da nossa família, no nosso trabalho, nas nossas amizades, né, em todo, no geral, em quase tudo, né, da nossa vida, né? E uhum, a gente só precisa saber o que fazer com a questão da saúde mental. sim. E também, né, os psicólogos, muitas pessoas não sabem, né? Não é só na clínica, eles estão nos hospitais, nas escolas, nas delegacias, então Nas nas empresas, empresas, tem vários âmbitos, né, para os psicólogos trabalharem. E ele vai trabalhar com o que ele gostar, né? O que ele faz sentido para ele. Vamos supor, eu vou lá na faculdade tem o estágio, né? Você escolhe o estágio certinho. Então depois você vai se aprimorando, né, com outros cursos, se você quiser também. Então, tem muitas coisas para trabalhar, muitas, né? Então, às vezes, na faculdade a gente fica pensando, né? Nossa, será que eu faço esse curso aqui, né? Ou faço esse? A gente fica um é pouco assim, né? verdade. Mas depois, né, a gente vai entendendo que mesmo se não fizer tal estágio, que depois tem cursos, né, para estar aprendendo, tem outras coisas que dá para fazer, né, Neide, para se Sim, profissionalizar ali, né? tem muita coisa. E antes que a gente dê sequência, eu vou olhar aqui do lado que eu estou olhando no meu computador. Uhum, Lembrando que há 15 dias eu lancei um baralho sobre saúde mental, cultivando a saúde mental. E eu e outros psicólogos já fizemos com esse objetivo mesmo para divulgar no mês de janeiro, né? uhum, Que janeiro fala de saúde mental. Que saúde mental nada mais é uma campanha, né, que é destinada à promoção e prevenção do bem-estar mental e emocional. E falar, como eu falei, para nós psicólogos é um assunto corriqueiro, mas tem pessoas que ainda têm muita vergonha de falar sobre saúde, né? Então as pessoas elas adoecem e elas não conseguem achar o porquê e por uhum, isso que elas não pedem ajuda para nós, né? E a saúde mental, na verdade, ela é uma necessidade, ela é uma atitude de bem-estar. E para que as pessoas entendam melhor, eu tenho aqui uma definição de saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uhum. que diz o seguinte: se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever aí nos comentários, pode perguntar.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe uma definição para o conceito de saúde mental. O termo saúde mental se relaciona com a maneira como um indivíduo reage às suas exigências, aos desafios e às mudanças que a vida lhes propõe. Como também o indivíduo, ele pode ter ou não o equilíbrio das suas ideias, das suas emoções, das suas capacidades e dos seus desejos, né? Então, a questão da resiliência, por exemplo, né? Você ser resiliente cai naquilo mesmo. É você saber superar a sua dificuldade, né? Superar a dificuldade que você está passando e voltar como era antigamente. Não você levar essa dificuldade, essa decepção, essa frustração para frente, ou levar sempre com você, sabe? Porque a resiliência também é um problema de saúde, né, mental. E tem outra coisa também, olha, por exemplo, qualquer coisa que interfira no nosso dia a dia é um caso de saúde mental se a gente analisar. Vamos pensar nessa pandemia hoje, né? Como será que não estão essas pessoas aí que perderam família, que ficaram doentes? Então, é muito importante que elas consigam entender todo esse processo de saúde mental. O que tudo isso vai interferir hoje com essa pandemia. Apesar da gente achar que tivesse saído de tudo, não saiu, né, Fran? A gente Não. está aí voltando para uma outra vertente aí, essa bendita da Omicron, e é o que eu sempre falo, não veio sem pedir licença para gente e não quer nos deixar, Sim. sabe? Então, cada ano nós já estamos indo para o 20, 21, 22, para o segundo ano dessa pandemia, né? Até uns tempos atrás eu falava muito, né? Que bom que o Brasil agora está melhorando. O Brasil era um dos piores na questão da pandemia, só que de repente todos os países lá fora estavam, né, com número elevado do retorno da pandemia, o Brasil estava estabilizado, só que agora, cada dia que você vê notícia no jornal, na televisão, você vê que as coisas estão ali, né? Não é? O Brasil está acompanhando também os outros países. Sim, deixa eu só. Posso falar um negocinho aqui, Neide? Eu tava perguntando, né, se alguém tinha feito terapia, né? Aí a Gisele colocou que ela Não, mas já fiz, ela isso, escreveu. não, Ó, mas já não, mas fiz. já fiz. Isso, eu perguntei se sabe o que é, ela falou que não, mas já fez, né? Isso? Acho que é isso, Sim, né? se ela Uhum. respondeu a pergunta que você fez, se ela já fez Ok. terapia, então acho que é isso que ela tá. Ela Isso, deve saber, porque ela já fez. isso. É que assim, não tem certo e errado, né? A terapia, tá? A terapia é seu espaço que você vai encontrar o psicólogo ou psicóloga, né? Uma vez por semana, pode ser 2 vezes por semana. Você vai trazer seus assuntos, os pensamentos, seus comportamentos, o que acontece com o seu corpo, vamos supor, no caso de ansiedade, né? Ah, eu sinto muito tremor, coração muito disparado, essa ansiedade está me prejudicando, porque a ansiedade é normal, né? Como nós já havíamos falado em algumas lives, né? Que ela nos impulsiona para fazer coisas e a ansiedade ela pode ser boa se você conseguir, né, administrar ela ali. Mas quando ela paralisa é onde tem que ficar atento, né, Neide, e buscar uma terapia, né? Buscar ajuda quando você não consegue, né? Quando você não consegue entender, por exemplo, a questão do seu pensamento negativo, se ele é real ou não, da onde que está vindo esse pensamento, né? Isso. E, por exemplo, na questão da ansiedade, uma coisa que a ansiedade é um quadro de transtorno de saúde mental, da saúde mental. É Então, patológico. quando você fala em ansiedade, uma das coisas que mais acomete a saúde mental das pessoas é o medo, né? Uhum. Por quê? Porque o medo, ele tolhe, ele segura, ele limita as pessoas. Então, é Uhum. muito importante que as pessoas, quando sentirem ansiedade, que elas não conseguirem, por exemplo, como você falou, é útil, é necessário você sentir ansiedade. A ansiedade, nós já nascemos com ela, é inerente ao ser humano, não tem como tirar a ansiedade das nossas vidas, nós não podemos abortá-la, não tem como, né? Mas tem como a gente aprender a aliviar os sintomas,
aprender a lidar com ela, com as nossas frustrações, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Mas tudo isso por meio da terapia, né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela é capacitada, né, para atender principalmente casos de ansiedade, como a depressão também. Uhum. Eu só tô perguntando aqui pro Wagner, que ele estudou comigo, ele é psicólogo. Tô perguntando se ele quer entrar ao vivo para contribuir com alguma, né, palavrinha. Mas se não quiser, tudo bem também, viu? Fica tranquilo, é só um convite. A gente tá falando um pouquinho sobre a saúde mental, né? Onde os psicólogos trabalham, e tá conversando um pouquinho o que é terapia, né? Aí se você quiser participar, você manda aqui que a Neide chama, né, Neide? Não, é só ele dar um Né? toque aí que eu chamo ele. Sim. E outra coisa também que é muito importante, Fran, Uhum. e que é bom as pessoas saberem, que a saúde física ela é muito diferente da saúde mental. A Uhum. saúde física, você tem sintomas, assim, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, né? Você sabe que você está com a dor de cabeça, você toma medicamento, ela melhora. Você tem uma dor de barriga, você está sentindo, você toma medicamento, ela melhora. Uhum. E a saúde mental não, né? A física elas são mais palpáveis. E a Sim. doença mental não. Ela se manifesta por medo, através dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Por isso que é muito importante que as pessoas percebam a questão, por exemplo, a raiva, por exemplo, Uhum. né? A raiva, a tristeza, a angústia, né? Perceber que no que isso está atrapalhando a minha vida, né? Aí isso é uma questão de saúde mental, Sim. né? E muito pouca gente, por que não nos procuram? Por exemplo, você não tem como medicar o medo, a frustração, a angústia, né? Isso você não tem. Tem medicamento para ansiedade quando ela se torna patológica, né? Quando ela se transforma numa doença onde você não consegue fazer nada e da ansiedade te leva para a depressão. E da Uhum. depressão para o suicídio é um passo, né? São os passos que levam transtorno de pânico, fobias, tudo isso. Então tá comprometendo a sua saúde mental. Hoje, infelizmente, não consigo, mas em uma próxima oportunidade será um prazer. Tá bom, Luiz. Ah, ele Mas, de qualquer respondeu? maneira, seja bem-vindo. Ele respondeu: Ai, não Oi, tô hoje, vendo. infelizmente, não consigo, mas em Ah, uma próxima oportunidade será um prazer. sim. É que não dá, não tá aparecendo aqui pra mim. Eita. Não, mas tudo bem. Na próxima vez você participa com a gente. Eu chamo você para fazer uma live comigo, Luiz. É, a gente faz nós três. Faz então, dá para fazer em três, quatro. É, até quatro Tem mais pessoas? alguém Pode? aí que quer entrar? Se alguém quiser entrar, gente, pode. Fica à vontade, gente. Aqui é Isso. um assunto de grande importância, saúde mental Uhum. é um assunto de grande importância. Mas assim, bem descontraído, sabe? Sim. Sem que seja um assunto pesado, Isso. ok? Uhum. Vocês têm alguma dúvida do que nós falamos até agora sobre a saúde mental? Deu para entender um pouquinho? É que é claro que existem muitas demandas, né, Neide? Tem o DSM-5 que é desse tamanho, assim, né, Nossa Neide? senhora, nem Bem me grande. fale. Não, DSM-4 já era. O Uhum. DSM-5, que é o diagnóstico de saúde mental, o nosso livrinho de cabeceira, ele é assim, ó, Uhum. dessa grossura, desse tamanho. Grande. Mas por que foi para o DSM-5? É que tiveram algumas modificações Uhum. na descrição das patologias, né, da saúde mental. Sim. E uma delas foi a questão do autismo, Uhum. né? E eles colocaram, acho que a síndrome de Tourette, se eu não me engano, está dentro do autismo, alguma coisa assim. Eu não tenho bem Uhum. certeza. Eu li outra coisa. Mas o Uhum. autismo ela teve algumas classificações, Uhum. sabe? Dentro do DSM-5, que até então alguma coisa foi retirada e acrescentada a mais. Sim. Tá sempre Então, atualizando. DSM-5, oi, desculpa. Não, eu falei que tá sempre atualizando, né?
Tá sempre atualizando, por isso que a gente tem que estar sempre atualizada para não falar besteira aqui, né, Fran? Mas a gente fala também, gente, e o que a gente não souber, a gente vai lá no DSM-5 e depois a gente fala para vocês. Nosso Uhum. objetivo não é esse, porque antes da gente falar aqui, ó, quanta coisa a gente anota, a gente lê, a gente Uhum. vê, a gente pesquisa. Isso. Tem uma coisa também que eu gostaria de mostrar para o pessoal que está vendo a live. Muitas pessoas às vezes nem imaginam o quanto a saúde mental ela é prejudicial à vida dos outros. Quer dizer, a vida da gente, né? Vamos falar também. Eu vi, segundo, olha só, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Na revista Veja, de julho de 2019, eu tenho que falar direitinho, porque às vezes a gente fala e cai lá nos direitos autorais, não sei de quem, né? Isso porque quando a gente vai estudar, a gente vê tudo isso, né, Fran? A Uhum. gente vê, o professor fala pra gente, né, e a gente guarda, mas na revista Veja de julho de 2019, 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental, tanto pela pressão no trabalho ou pelas situações afetivas da vida pessoal. E Uhum. quando eu vi isso aqui, principalmente no caso da ansiedade e depressão, e quando eu vi isso, eu me lembrei daquele esportista, eu não vou falar o nome, porque eu não quero que depois falem, direitos autorais, que ele desistiu da Olimpíada agora, num torneio dele aí, porque ele separou da esposa dele, né? Ele desistiu. Aí que foram ver que ele estava se separando da esposa, e olha, você vê tudo bonitinho na internet, falando para lá e para cá, mas não sabe, né, o que acontece em quatro paredes. Aí é que É. está. Aí fica todo mundo criticando da maneira que é, da maneira que se comportou, por que que desistiu, né? Uhum. Mas vamos analisar. Quando você vai analisar a vida passada, né, o que acontece na vida anterior, né, na vida passada, aí você vê que tem um problema, gente. Ninguém desiste de nada por nenhum motivo. Ah, não vou porque eu não quero. Né? Uhum. Algum motivo tem. Né? Algum motivo tem. E também eu acho que com essa pandemia não está sendo fácil, gente. Não está sendo fácil. Outra coisa que o Leonardo Abrão falou, numa outra última live que eu vi com ele, foi o seguinte: a população está burocratizando a vida. E o que significa isso? A questão de você ser muito gessado, que você não tem que ficar perfeitinho para nada. A gente não tem que ser a melhor versão da gente mesmo. O que a gente tem que ser é feliz, amar mais, brincar mais, rir mais, gente. Sabe? Para que a doença mental não acometa tanta gente. Que vai ter, tem, né? Porque para você ter esse pensamento, não quero ser a melhor versão de mim mesma, né? É ter a coragem de ser imperfeito, que tem o livro da Brené Brown, que ela ensina muito isso pra gente, né? Porque a gente é muito perfeitinha, até nas nossas lives, né? A gente tem que ser muito mais assim, sem ser uma coisa engessada, ser muito mais natural, isso é muito mais gostoso. E as pessoas entendem melhor, né, do que você usar muito termo técnico, pessoas não vão entender, a não ser que sejam da nossa categoria, médica, enfermeira, que vai entender alguns termos técnicos, mas a gente não está conversando só com eles, né? Então é isso. Então, quando ele falou burocratização da vida, eu achei isso formidável. Aí eu comecei a pensar mesmo, eu, Uhum. por exemplo, o quanto que eu deixei de fazer lives por causa de, hoje eu não estou preparada, hoje não vai dar certo, mas eu não sei o que eu vou falar, mas isso eu... Não, se eu fizer hoje me criticarem, vão me criticar, se gostarem, vão me criticar, se não gostarem, vão me criticar do mesmo jeito, mas eu estou passando informação. Porque quando a gente fala de saúde mental, você está psicoeducando as pessoas. Uhum. Sim, com certeza. É o que é o nosso trabalho, né? Tanto aqui na internet quanto, né, com o paciente. É isso mesmo. Com o paciente, é claro que é mais a fundo, né? Porque, né, bem diferente, né, do que uma live, né, Neide? Assim, a gente explica, né, faz a psicoeducação, mas lá tem as questões emocionais, né?
Tem a psicoeducação, que é o que nós fazemos aqui. Vamos supor, falamos o que é autoestima, o que é ansiedade, vamos supor, depressão, mas é mais a fundo, focado ali no paciente, né? Mas se o paciente também não, como posso dizer, não pegar e se abrir, né, nele, fica difícil pra gente. A gente não vai conseguir ajudar da melhor forma possível se ele não expor, né, as coisas assim. Depende da Vai abordagem ser, também, né? mas vai ser difícil, porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte: quando as pessoas nos procuram, elas têm que vir abertas, Uhum. sabe? Porque se elas não falarem para a gente o que elas estão sentindo, a gente não tem como ajudá-las, né? Isso. Porque nós trabalhamos dessa maneira, nós trabalhamos por evidências, né? Nós usamos muito questionamento, a terapia cognitivo-comportamental faz isso, que é questionamento socrático. Uhum. Nós aplicamos testes, né, para ver a questão de habilidades sociais, a questão da ansiedade, a questão da depressão. Às vezes as pessoas não vêm aberto para terapia, né? Uhum. Elas vêm com o objetivo de querer um resultado rápido para ontem, isso nós não fazemos. E outra coisa que a gente sempre fala, né, Fran, é que nós trabalhamos a quatro mãos, né? São Uhum. duas minhas e duas do paciente. Então nós trabalhamos juntos, Uhum. né? Porque o meu objetivo é o bem-estar mental do paciente, né? Então, se ele vem com o objetivo de melhorar, de ter uma ajuda com a terapia, de ter uma transformação com a terapia, ele consegue. Ele consegue. Né? Nós não mudamos ninguém, mas são as pessoas que se transformam. Nós transformamos vidas, né? E Isso. isso é óbvio, né? Nós Isso. transformamos vidas. E a pessoa vai mudar se ela quiser, e se ela tiver a consciência que precisa mudar, né? Porque quando. Até se ela não for consciente, nós vamos aplicando, né, umas técnicas, trazendo questionamento, né? Socrático aí, que é um questionamento, que vai fazendo um questionamento profundo para identificar o X da questão, vamos supor. Fazer com que o paciente pense, né? Você é o seu melhor psicólogo, você tá ali com você 24 horas, é o que eu aprendi no curso da Isa, né? Então você é o melhor psicólogo, a resposta é dentro de você, mas se você tá com essa dificuldade de encontrar a resposta, o psicólogo vai ser um mediador e vai te ajudar a chegar lá. Não que nós vamos dar a resposta pronta, assim, é isso, isso, isso. Não existe isso, não é receita de bolo, né? Cada um é um ser humano único, cada um tem suas qualidades, tem os pontos que precisam serem melhorados. Então, o psicólogo está ali para te ajudar, né? Para encontrar a melhor saída. O que eu posso fazer? Claro que nós vamos trabalhar tudo de forma científica, trazer ferramentas da psicologia, né, Neide? Embasamento técnico, teórico, Isso, isso. científico. Não é por achismo, né? Por isso que é diferente você conversar com um amigo do que com um psicólogo, por conta disso, da ciência. Não tô desmerecendo os amigos, não é nada disso, até Não, porque, né, eles são fonte de apoio, o psicólogo é uma fonte de apoio, o médico, a família, os colegas, então, vamos supor, a religião, então tem tudo. Tudo é pequena coisinha, você vai juntando tudo para formar um todo, para cuidar da sua saúde física e mental, né? E psicossocial, né? Social, né, também. Neide? Opa. Cuidar E de é tudo. fato, se a gente for ver, vamos voltar na questão da pandemia. Olha o que a pandemia nos mostrou, né? Sim. Ela mostrou, não foi só para vocês, não, para todos nós. Nós não somos diferentes de ninguém, não, sabe? Então, a pandemia, ela veio mostrar para nós que a gente sofre, que nós ficamos doentes, que nós perdemos pessoas queridas, que nós choramos, Sim. né? E ainda, e até hoje, nós estamos tentando saber o porquê de tudo isso, né? Porque tem muita gente que caiu a ficha. Às vezes eu fico me perguntando, quando eu vejo, por exemplo, voltar naquele humorista, Paulo Gustavo, Sim. isso. Então, às vezes eu fico pensando, meu Deus, teve tanto, avançou tanto nas vacinas, por que que não deu tempo dessas pessoas tomarem?
Então, eu fico apreensiva, sabe? Uhum. Pensando, né? Poderia estar aqui hoje, e isso me causa um sofrimento mental. Me causa, Uhum. porque o rapaz novo com a vida toda pela frente, não só ele, né? Muitas Isso. outras pessoas. Estou falando dele assim porque ele é da mídia. Então fica mais fácil as pessoas entenderem do que eu estou falando. Mas Uhum. quantas outras pessoas, às vezes, eu sei, eu tive amigos, eu tive parente que morreu, e eu fico me perguntando por que, que não chegou até aqui hoje nessas coisas estão melhores, né? Uhum. Isso pra gente é um sofrimento mental, né? Sim. Então, é por aí mesmo. O paciente sempre pergunta por quê disso. Eu falo, vou responder o quê, né? E a gente sofre. Nós Sim. sofremos juntos também, né? Isso. E as Aproveita. doenças mentais estão aí, ó, o transtorno de ansiedade, a depressão, né? O problema, o que causa tudo isso, né, da saúde mental, o problema da homofobia, o preconceito racial, o feminicídio, né, a questão do próprio machismo, isso também leva à doença mental, né? O machismo, a pessoa que é muito machista é aquela pessoa que é muito ciumenta. E o Uhum. ciúme leva a um transtorno mental, né? Sim. Entendeu? A falta de emprego, a falta de moradia adequada, tudo isso leva as pessoas a ter uma doença mental, né? Porque não Uhum. esperam ter uma vida melhor e não conseguem, não podem. Isso acabam adoecendo, né? Essas pessoas acabam adoecendo. Sim. E aproveitando o gancho, né, que a Neide estava falando, os psicólogos eles trabalham com várias demandas também. Uma delas é o luto também, que a Neide está falando, né? Porque todo mundo passa ou passou por o luto e é inevitável, né? Não tem como não passar. E tem as fases do luto e cada um tem seu tempo. Por isso que a Neide falou, o psicólogo não pode chegar e falar, "Ai, daqui um mês você tem alta." Não, não é assim que funciona, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu processo, né? Para digerir a informação, de perceber que é você que vai escolher, né? Você que vai escolher. Se você não escolher, você vai estar escolhendo também, né, Neide? Então é você que vai escolher. Então, claro que tem muitas decisões, né, para serem tomadas, mas aí a gente sempre aplica alguma técnica ou faz algum questionamento para estar mostrando, né, os pontos positivos, os pontos negativos de você continuar fazendo esse tipo de comportamento. Está causando o que em você? Tá sendo mais positivo ou tá sendo mais negativo, né, Neide? E a pessoa que vai decidir. Não é a gente que vai mandar, né, Neide? Então, Não é a gente que vai mandar. isso. E dentro da saúde mental, gente, eu estou olhando aqui o meu baralho de saúde mental. Uhum. Então, o que é ter saúde mental? Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, né? Porque se você não estiver bem consigo, você não vai com ninguém. Não sei se o pessoal já percebeu, por exemplo, tem dia que você acorda com a pá virada, né? A gente também, gente, nós não somos diferentes de ninguém. Tem dia que a gente levanta, que a gente tá bem e tudo bem, né? Não Uhum. tem problema nenhum a gente ter mau humor, né? A Não. gente ficar triste, Com sabe? raiva. Não tem problema com raiva, isso mesmo. A gente só entende um pouquinho de canalizar a nossa raiva, a nossa tristeza, o nosso mau humor. E às vezes nem sempre a gente consegue, né? Uhum. Então, é muito engraçado isso. Então, se você acorda, por exemplo, hoje de mau humor, pode perceber, gente, o dia todo será mal-humorado, Uhum. tá? Se você acordar de manhã com uma raiva de alguma coisa, o seu dia inteiro vai ser com raiva de alguma coisa, né? Então, se você levanta bem-humorado, que delícia que é o dia, mas fora disso, gente, e tá tudo bem, né? Nós não somos perfeitos, a gente também passa por tudo isso. A gente só sabe lidar melhor com as situações, né? Pelo conhecimento teórico que a gente tem. E também, que nem a Neide tá falando, é normal ter as emoções, né, que é o que ela tá dizendo, e quando tá desregulado, você tá com muita raiva, não tá conseguindo lidar de uma forma mais positiva, que a gente fala assertiva, né? Mais positiva, mais funcional, né? Você precisa buscar uma ajuda se você, né, quer, claro, né? Vamos supor, eu não consigo
me expressar, Neide. Eu não consigo falar com a minha mãe, com meu pai. Então, isso é uma das demandas que o psicólogo ajuda, né? A fazer o treinamento de habilidade social, que é o que nós falamos, de comunicação, né? Como se comunicar, como se expressar. E tem E a várias, questão, né? Tem várias. e a questão até da assertividade, né? Isso. Como você lidar com pessoas difíceis, né? Como é a sua maneira de falar, que Uhum. modifica muito a habilidade social, né? Isso, e tudo bem, eu falar uma coisa pra Neide, vamos supor, Neide, eu fiquei chateada por tal coisa. Eu tenho direito de estar chateada, ela também tem direito de ficar chateada, e tá tudo bem, né? Então, é um direito dela. Eu só não posso interferir no direito dela, sabe? De querer fazer que ela fica feliz, uma coisa que eu fiz, vamos supor, que ela ficou chateada. Então, ela tem que digerir isso, se ela quer perdoar, vamos supor, desculpar, né, Neide? Já é outra Sim, história, né? Mas é um direito dela. Então, é que a gente também consegue trabalhar a questão do perdão também, né? A gente sabe que isso, é você se livrar de um monte de amarras, né? isso, Essa coisa que prende a gente, esse sentimento de angústia que a gente fica, esse sentimento pesado, isso. Da compaixão também, né, da Neide? compaixão, Uhum. exatamente. E, ó, Resiliência. é verdade. E a maioria dessas pessoas também que têm a saúde mental comprometida, elas podem apresentar, olha, desânimo, sensação de agitação, nervosismo, desinteresse em atividades de lazer, trabalho, nas atividades do dia a dia, dificuldade de concentração e sensação de inutilidade. E Uhum. é muito engraçado essa sensação de inutilidade, que quando a gente pensa em inutilidade, a gente pensa nas pessoas mais velhas, né? Mas não, não. Tem pessoas que com 20, 30, 40, 50 anos, elas sentem uma inutilidade que a gente não é capaz de entender o porquê, né? Às Uhum. vezes, aí você tem que investigar mais a fundo, aí você vê a história de vida passada, ela tem algum motivo lá atrás para se sentir inútil. Ou é porque o pai falou que ela era uma má aluna, que ela era uma má filha, que ela não prestava para fazer nada, que ela não se virava com nada. Aí chega nessa inutilidade antes da idade, antes da velhice mesmo, né? Uhum. Cai na baixa autoestima aí, né? Que você Na tá baixa falando. autoestima, exatamente, exatamente. E eu tava lendo, tô, né, lendo um livro aí da autoestima e a psicóloga, né, fala que a autoestima envolve a autoestima e a baixa autoestima envolve muitas coisas, né? E a baixa autoestima, ela envolve, vamos supor, se você tem dificuldade de se expressar suas emoções, que é o que a gente sabe, né? Se você vai guardando, engolindo sapo, tudo, pode gerar o quê? A depressão, né? Então, tá vendo que uma baixa autoestima pode gerar depressão, ou vice-versa, depressão pode gerar uma baixa autoestima, entendeu? Então, sempre quando tem uma patologia, sempre tem uma outra, né, secundária, né, nele, sempre tem, né? Tem, Ou depressão, ansiedade, ou ansiedade é outra coisa, né? Então, sempre tem alguma coisa ali por trás. Claro que a gente não vai ficar, né, eu esqueci a palavra dele. É, deixando a pessoa dando transtorno, assim, falando, ai, você. Tudo bem, a gente fala que é os sintomas, né? Sintomas de depressão, sintomas de baixa autoestima, mas assim, a gente encaminha para o psiquiatra, ele vai fazer avaliação, né, nele. E ele vai avaliar, ele que vai falar, não, você tem depressão mesmo, né? Então, dando é, diagnóstico. na verdade, Fran, o psiquiatra ele vai passar medicamento, porque quando a gente manda, Isso. a gente já consegue fazer uma hipótese diagnóstica, né? Sim, isso, Porque sim. nós temos todos esses os sintomas, né? Quais são os sintomas, por exemplo, para o transtorno de ansiedade? Quais Uhum. são os sintomas para a depressão? Então, quando a Isso. gente caminha, né? Nós trabalhamos, a gente trabalha em conjunto, né? Numa equipe multiprofissional, para Uhum. evitar que sozinho nós não trabalhamos, né? O Isso. ansioso, se for uma ansiedade que esteja comprometendo, né? Uhum. Alguma área da vida dele, ele precisa da medicação. O depressivo também precisa da medicação,
Mas quando a gente encaminha para o psiquiatra, a gente está com essa hipótese diagnóstica já formada, Não, sim, né? E eu a gente falo. tem o médico Uhum. para fazer isso, né? Isso, sim, a gente tem os testes, tudo certinho. Mas eu falo assim, quem que vai falar assim, o final, né, é o médico também, né? Porque ele vai fazer a avaliação dele, né? E vai confirmar ali também, né? E vice-versa também, viu? Porque tem Uhum. psiquiatra que encaminha muita gente pra gente, Isso também. né? Uhum. Sabe por quê, gente? Se você não trabalhar em conjunto, não tomar medicamento e não fizer terapia, o negócio não anda, não vai. Não adianta que não vai, sabe? Então, não sou contra também, o psiquiatra não é isso, pelo amor de Deus, mas o psiquiatra, você vai no psiquiatra quantas vezes? O que que você vai lá? Você fala pra ele, ele passa medicamento, e você vai tomar medicamento até quando? Quando você piora novamente, que você volta. Não é? Não é assim? Você não tá lá uma vez por semana, É, tem que né? fazer o Mesmo porque ele é acompanhamento, isso, tem que né? fazer um acompanhamento, Uhum. né? E o acompanhamento quem faz é o psicólogo. É para Uhum. o psicólogo. Você chega no psiquiatra, você fala, eu tô com insônia. Ah, Uhum. não tô conseguindo dormir direito. Ah, eu tô com os pensamentos assim. Lógico, ele vai passar medicação, porque você Uhum. precisa melhorar desses sintomas. Quando há aumento da serotonina, essa serotonina precisa ter equilíbrio, Uhum. né? Que é uma substância química que nós temos na nossa mente, quando ela está desequilibrada, leva a vários fatores de saúde mental, a vários problemas de saúde mental. Então, ele tem que medicar para você ter um equilíbrio dos seus pensamentos, Uhum. né? Das emoções, dos seus sentimentos. Mas aí você tem que ter o acompanhamento do psicólogo. Isso. É que tem muitas pessoas, né, Neide, que. Eita, tá travando. É, tem muitas pessoas que acabam não querendo tomar remédio, né? Então a gente tenta ir por um meio assim, pelo comportamento, que é na TCC, que é mais rápido, né? Mas se não tem como, né? Tem que tomar mesmo medicamento, né? Tem coisas que não tem como não tomar, né? Então, vai ser um processo mais lento, né? Bem lento, É né? um processo mais lento e você também percebe, porque tem pessoas que não tomam medicamento, aí que a gente percebe que a terapia não anda mesmo. Porque nós sozinhos, gente, a gente não consegue. Uhum. Nós não conseguimos, a pessoa precisa do medicamento, né? Principalmente É. quando está no estágio realmente avançado. Isso. Então, sozinho a gente não consegue. A gente não Uhum. consegue, a terapia não anda. Não anda. Mas tem, sim, pessoas que são resistentes, tem pessoas que não tomam o medicamento direito, você passa exercício, ela não faz, porque ela Uhum. acha que não resolve, né? Mas aí a gente tem que o quê? Psicoeducar, né? Isso. Para fazer com que ela entenda que se ela não fizer aquilo, ela não vai ter melhora, né? E o Uhum. porquê daquilo, qual é a melhora que ela vai obter, né? A gente tem que Isso. mostrar tudo isso para que a pessoa passe a ter muito mais confiança no psicólogo também. Isso, é o que nem o que a Neide já falou mesmo. Quando você tá doente, você vai no médico. Vamos supor, ah, eu tô com dor, né? Aí você acha que é o rim. Aí você vai no médico, ele vai examinar, vai falar, olha, tá com pedra, né, no rim. Então você vai fazer o quê? Vai tomar remédio. Então você vai seguir a risca porque tá tendo uma dor física ali, né? Biológica, física. Mas o psicólogo é o mental também, né? Então, por que não, né? Porque eu não vou tomar um remédio que vai fazer bem, que vai diminuir minha ansiedade, né? Então, tem tem que conversar certinho com o psiquiatra, né, para entender, né, a composição dos remédios. Ele é a melhor pessoa para explicar essas questões aí, né? Ele é médico. E sem contar também que a gente precisa entender tudo isso, porque alguns medicamentos também geram reações, né, Uhum, no corpo da pessoa. E tudo isso a gente precisa entender o que que a medicação está interferindo no comportamento, uhum, o que que a medicação está interferindo na ação do paciente, o sim. que que o medicamento está interferindo no pensamento desse paciente. Tudo isso a gente também precisa entender, Uhum, sim. a gente saber como você vai direcionar a terapia, né? Isso. Qual é o efeito de tudo isso que vai causar na terapia? Qual é o efeito que vai causar no seu paciente ou no seu cliente, como vocês queiram? Uhum, sim. Deu para entender um pouquinho?
Faz sentido isso para vocês? O que que vocês acham? Comentem aqui com a gente. Ixi, se eu puxar aqui, vai fechar. Eu não consigo ver os comentários nem de Você não parte. consegue? O Vanderlei entrou agora, seja bem-vindo, Vanderlei. Tem a psicóloga Karine, seja bem-vinda, Karine. Não dá para acenar aqui para você, eu não consigo. Ah, estão mandando coraçãozinho para gente, mandem bastante. Sabe esse aviãozinho que tem aqui do lado do ponto de interrogação? Vocês podiam mandar para um monte de gente para assistir a nossa live. Manda para suas amigas aí, Né? Até porque para ver que nós estamos falando de saúde mental. isso vai ficar gravado depois também, né, Neide? Então, Vai, fica gravado sim no meu Instagram, vocês podem entrar lá à vontade. Meu Instagram eu vou por aqui, vamos ver se eu consigo escrever. É arroba, pior que eu não enxergo direito, gente. Eu sou cegueta. Psico, underline, Neide. Neide. Neide, isso. É só ir lá no meu Instagram que vocês assistem essa live e outras lives que eu tenho feito com a Fran. Eu estou retornando agora de férias quase um mês. E falando nisso, vamos ver maneiras de como manter sua saúde mental em dia. Isso daqui também, gente, estou vendo no meu baralho de saúde mental. Tá bom? Então tem assim, a Gabi, boa noite, Gabi, seja bem-vinda. A Gabi tá aí? Não, ela Ai, escreveu, começou a seguir você, ela tá aí. Seja bem-vinda. olha, agora eu vi ela. Então, seja bem-vinda, bem-vinda. Então tem aqui, ó, pratique exercícios com frequência e dê preferência àqueles que lhe dê prazer. Isso em todas as situações. É para o estresse, é para a ansiedade, é para a depressão, é para o comer consciente. Aproxime-se de pessoas. Quando a gente fala hoje está difícil, o presencial, embora já tenha começado um pouquinho, mas aí voltou essa bendita da Omicron. É, Mas tem o online, que é isso que a gente está fazendo, né, Fran? Olha que gostoso, ó, vou conversar com uma amiga minha hoje à tarde. Liga para conversar com a sua amiga, né? Nem que seja 5, 10 minutos, bota a fofoca em dia, tá tudo bem, né? E é tá tudo bem. fazer um grupo também, né, de estudo, Sim, um né, grupo de comadres aí, vamos lá bater um papo, não é? Outra né? coisa também que é muito importante é que você não se cobre tanto, porque na verdade nós não damos conta de tudo. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, a gente tem que fazer aos poucos e bem feito, né? Porque senão a gente não consegue. Deixa eu mexer aqui no computador que está desligando. Então a gente pode fazer tudo em diversas etapas e você consegue fazer. Agora você, quem muito quer fazer de tudo, nada faz. Uhum, Nada faz. Essa é a verdade. sim. Tenha uma alimentação saudável, boas noites de sono também. E o estresse também é um caso de saúde mental também, né? Principalmente o estresse Alimentação, do trabalho. A síndrome de alimentação. burnout. Isso, alimentação também, né, Neide? Questão, né? Alimentação também faz parte. Isso. Ô, E Neide, esse baralho aí é da saúde mental que você tá falando, né? Ah, cultivando a tá. saúde mental é o Uhum. que nós lançamos a semana passada. Ah, tá. Olha o nosso. Ai, que lindo! Esse baralho a gente produziu e tá para ser Nós vamos lançado. falar daqui a pouco sobre esse baralho. Nós Uhum. vamos falar. Chama-se Florescer 50 Mais. Que lindo ficou. Bom. E aliás, Fran, a gente precisa falar dele. Bom, vamos É, continuar aqui com a saúde. Vamos continuar aqui com a saúde mental. E quais são os principais transtornos, né? Da saúde mental, os principais transtornos. Então tem a ansiedade que a gente já falou, tem a depressão que a gente já falou, tem o estresse, uhum. né? E muitos outros, né? Tem muitos outros. Muitas Eu acho que coisas. todos os sentimentos, as nossas emoções, quando elas não são trabalhadas, elas levam para um transtorno mental, Sim. né? Elas levam para o transtorno mental. Então é importante sim que você tenha sempre o seu tempo para você, você tenha um autocuidado com você, você tenha um momento para você, para que você possa sentar, refletir,
né? E pensar como a questão do janeiro branco que a gente está falando, Fran, eu vi também na live do Leonardo Abrão, que janeiro branco era um mês de férias, né? Era um mês de férias. E, de repente, teve essa concepção nova de saber como era a virada do ano, para a gente saber o que a gente quer para a gente, o que a gente quer desse ano, o que a gente pode melhorar, no que nós podemos melhorar, o que a gente pode modificar na gente, né, de bom, né, o que a gente pode passar de bom para as pessoas, né? E hoje o que a gente vê no mundo todo, como eu falei, essa quantidade de 720 milhões de pessoas que sofrem com doenças mentais em todo o mundo, e hoje é o que a gente está vivendo com essa pandemia, né? Então, teve a festa de fim de ano, não pôde ter a confraternização, né? Porque teve que ter o isolamento, porque não podia estar junto com todo mundo. Agora, imagine o que isso reflete para a gente, no nosso sentimento de não poder estar junto, né? Com alguém da família, com filho, né? Para evitar o contágio. Então, olha o que a gente está sentindo hoje. É isso mesmo, é a ansiedade, a depressão, a angústia, a tristeza, o luto, principalmente o luto pelas perdas, né, que se teve. Então, a gente tem que repensar em tudo isso, né? Sim. E janeiro branco não, gente. Janeiro branco, todos os dias, de 1 a 365 dias, a gente tem que pensar na saúde mental. Nossa! Gisele, faz sentido, Gisele? Que bom, sim, com certeza. Que bom. A gente tem que ter o autocuidado, tem que ter autovalorização, autoestima, né? Autoconfiança. Isso mesmo. Você quer É. falar um pouquinho do outro baralho, Neide? Pra gente Do finalizar? nosso? Isso, aí a gente daqui a Tá. pouquinho já finaliza. Então vamos falar, porque daqui a pouco, nossa, daqui a pouco tá caindo a live. Então, esse nosso baralho, gente, é lindo, maravilhoso, sob minha organização, né? A Fran é uma das minhas, é gostoso, né, quando a gente fala isso. É uma das minhas alunas, ó. Então, esse baralho chama-se Florescer 50 mais. Então, quando a gente fala em Florescer 50 mais, ele foi feito assim, ele surgiu numa aula que nós tivemos com o Fernando. O Fernando é Procopiac, o nome dele. E muitas pessoas viram a necessidade de se falar na questão do envelhecimento. Mas, na verdade, esse envelhecimento não é só para pessoas acima de 50 anos, não. Porque tinham pessoas que com 30 anos, foi isso que eu falei lá no comecinho da live, que com 30, 20 anos acham assim que não dá mais para fazer nada na vida, né? Porque a frustração é muita, a angústia é muita, a decepção é muita, não, gente. Então, por isso nós fizemos, olha, eu e mais outros psicólogos, Florescer 50 mais, eu não fiz, eu fui organizadora, a Fran é uma delas, a Fran fala sobre ansiedade e autoestima. E esse baralho, gente, tá lindo, maravilhoso, tá? Vai ser lançado dia 10 e dia 11 de fevereiro. Quem quiser participar do grupo, você pode entrar no meu, pode entrar no da Fran, não entrem nos dois, porque o nosso grupo é o mesmo, não é diferente. Então, quem acompanha a Fran, entra no grupo da Fran, e quem quiser entrar no meu, o link está lá na minha bio, no meu Linktree, tá? O grupo está aberto, tá lá para as pessoas entrarem, que nós vamos começar a falar dos conteúdos dele no dia 3, né? Para o dia 10 e dia 11 a gente lançar. E dentro desse baralho, gente, tem Envelhecer e Ser Feliz, Tempo de Recomeçar, lindo, Ressignificando as Perdas, né, que foi o que mais a gente teve aí, a questão de 2 anos. Tem também, fala sobre memória afetiva, e uma das coisas também, autoestima e ansiedade, que é um dos capítulos, né, da Fran. E tem também o ninho vazio e a chegada dos netos, é a coisa mais linda. Mas o Florescer 50 foi uma opção da gente, né? Porque não é só para pessoas idosas, não, viu, gente? Esse baralho aqui é para todo mundo, sabe? Então a gente fala envelhecer e ser feliz. Envelhecimento não é doença, tá? Envelhecimento não é doença. Envelhecimento faz parte, né? É o processo natural da vida, né?
O que a gente tem que perceber na nossa vida, na fase de envelhecimento, e respeitar é a nossa inutilidade mesmo. Até quando a gente consegue fazer as coisas, né? E a gente só percebe como as pessoas ajudam a gente quando a gente se torna inútil mesmo, né? E Uhum. mesmo assim, depende de cada pessoa, vai embora, ela acaba morrendo e não deixa de ser útil, tá? E conclusão, nós podemos fazer tudo. Nós podemos fazer tudo. Independente dos 20, 30, 40, 50 anos. Tá aqui, lindo, maravilhoso, eu recebi hoje. Eu não tinha visto Lindo, aí, né? recebi hoje. Tá lindo, 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 Que lindo. Olha, lindo. florescer 50 a mais. Tá lindo. Tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar, quem está aí que acompanha a Fran, pode ir no grupo dela. E quem quiser participar do meu, o meu tá lá no meu Instagram, no Linktree, é só entrar. Tá bom? E Isso. a gente vai conversando ali. Então tá bom. Tem alguma dúvida, alguém? Você consegue ver o Vocês querem perguntar comentário? mais alguma coisa? Você dá uma olhadinha nele que eu não tô conseguindo ver, por favor. A Gisele, vigiar nossa mente o tempo todo. Ela escreveu, ó, ela falou, acho que você perguntou se faz sentido, ela falou que sim, e Uhum. vigiar nossa mente o tempo todo. Sim, a gente precisa se policiar, na verdade, né? Se policiar. A questão, por exemplo, da ansiedade, né? Que eu gosto de falar muito de ansiedade, e aliás, eu atendo pessoas, né, que sofrem com sintomas de ansiedade. Eu ajudo essas pessoas a aliviarem esses sintomas através disso aqui que a gente está falando, através de exercício, através de orientações, através da psicoeducação. Então, o que a gente faz para as pessoas, né? Que elas vigiem a mente. Se pergunte sempre se o que você está sentindo é real, é verdadeiro, Uhum. né? Se faz sentido aquilo de ruim que você está sentindo. Se aquilo que você está sentindo vai prejudicar o outro e você não consegue mudar esse pensamento, é o momento de você procurar ajuda. E Hum, nós fazemos. isso mesmo. Acho que Gente, são 4 minutos para as 9, daqui a pouco a nossa live vai para o Instagram da 1 hora, às vezes ela consegue passar mais um pouco, né? Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa? esperar um Ah, pouquinho. gente, olha, coraçãozinho, que lindo. Manda bastante, manda bastante. E outra Ah, coisa também, se vocês quiserem, acompanhe a gente lá no nosso YouTube, uhum. né? Eu tenho YouTube, é o meu nome mesmo, Neide Lúcia Batista Giliatti, da Fran também, a Fran pode falar o YouTube dela. E lá no YouTube eu tenho vários vídeos, inclusive junto com a Fran, onde a gente fala sobre ansiedade, autoestima, depressão, tristeza, sabe? Uhum. E também o meu site, se vocês entrarem lá no Instagram, lá no meu Linktree, clicando no meu site, vocês vão ver alguns textos que eu coloco, né? Então, esse mês eu coloquei sobre sono, sobre criança interior, sobre autoconhecimento e o outro eu não lembro. São 4 textos que eu coloco lá no blog. Isso, se alguém tiver Bom, interesse, só pedir para a Neide, pedir para mim também. Eu tenho alguns textos também. E qualquer dúvida, manda mensagem, né? E opa, pode mandar, gente, pode mandar. Lembrando obrigada. que a Fran deve ter textos que ela manda. Eu Uhum. tenho um e-book sobre conhecendo o meu interior. Se vocês tiverem interesse, é só escrever eu quero, eu mando para vocês. E um outro Isso. e-book sobre 5 maneiras de aliviar os sintomas da ansiedade. É gratuito se vocês quiserem. É só Uhum. escrever lá no meu direct que você quer, ou um ou outro, e eu encaminho para vocês. Deixem o seu e-mail que eu encaminho por e-mail para vocês. É gratuito, Isso. não paga nada, gente. É, eu Está ali. tenho um e-book sobre o que é terapia também, é gratuito. Quem quiser, é só entrar no É meu importante perfil. saber o que é terapia, né, Fran? Muitas Sim. pessoas não procuram a gente porque elas não sabem o que nós fazemos. Uhum. Essa é a verdade. Com certeza. Obrigada a todos que participaram, que estão aqui ou que estão vendo a reprise. E obrigado, Neide, por tudo, pela oportunidade. E logo a gente marca outra. Deus quiser, marcaremos. Boa noite, gente. Quero agradecer a todos vocês, gratidão. Tenham um bom fim de semana.
Para E você obrigada por também. estarem aqui, quem ficou até agora com a gente. Beijos. Um beijo. Tchau, tchau.